Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula, né? Uma aula de revisão aqui para segunda avaliação do primeiro bimestre ainda. E hoje a gente vai falar sobre o círculo trigonométrico. Deixa eu só colocar esse reloginho aqui para ficar aqui do lado. E aí a gente vai começar a resolver algumas questões que podem ser temas na prova, né? Pode vir uma questão parecida ou até mesmo essa própria questão. Então eu recomendo que vocês analisem bem, olhem direitinho, façam os exercícios, façam a correção comigo aqui. E depois, se tiver alguma dúvida, vocês podem comunicar no privado e aí a gente consegue finalizar essa parte antes da prova. Então a gente está falando sobre o círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? Como a gente já viu nas aulas passadas, é um círculo em que você agora tem uma graduação, né? Uma gradação, podemos dizer assim, em graus e em radianos. Então existe uma conversão entre graus e radianos que a gente vai ver posteriormente. Mas antes disso, a gente vai ver duas leis importantes que ela faz parte da segunda parte da trigonometria. Que além da gente já conhecer algumas coisas semelhantes, como por exemplo, calcular o seno de um ângulo, existe uma lei para os senos de um triângulo. Certo? Então, você pode usar os senos dos ângulos de um triângulo para calcular uma relação. Do mesmo jeito o cosseno. A gente pode usar o cosseno para achar um lado do nosso triângulo. Lembrando que, aí você pode dizer, professor, a gente sabe calcular lados, quando for dado 2 e a gente pede um terceiro lado, com o Teorema de Pitágoras. Só que aí é o seguinte, o Teorema de Pitágoras, ele só funciona para um triângulo retângulo. E a maioria dos casos a gente não tem triângulo retângulo. A gente tem triângulo sempre escaleno, um triângulo obtuso, entre outras coisas mais. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que buscar uma forma de resolução dessa questão. Então é o seguinte, ó, nessa questão aqui a gente tem um triângulo. Deixa eu pegar aqui a canetinha para a gente fazer alguma anotação aqui, caso necessite. A gente tem um triângulo aqui, então aqui tem um lado que vale 100 metros. Aqui, esse ângulo vale 45, esse aqui vale 120 e aqui vale D. Então é o seguinte, como a gente sabe, existe uma relação entre os lados e os ângulos do nosso triângulo. Então sempre um ângulo vai apontar para o lado correspondente. Então a gente tem que entender que quando a gente quer trabalhar em cima dos ângulos de um triângulo, a gente tem que relacionar com os lados equivalentes. Então, ó, esse ângulo 120 aqui, ó, a gente está apontando para esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é o que vale o D. Já esse ângulo aqui de baixo, ó, ele está apontando para cá, ó. Esse lado aqui equivale 100. E aqui a gente tem um triângulo complementar, um ângulo complementar aqui, ó, que a soma dos três ângulos aqui, ó, juntar 120 mais 45 mais o valor desse ângulo aqui, a gente tem 180. Então, nesse caso aqui, a gente não tem como, de cara, achar esse valor. O que a gente pode achar? A gente tem que somar, então no caso aqui, ó, 120 mais 45, a gente tem 165. 165 para 180, vai faltar 15. Então, esse ângulo aqui de cima, ele é de 15 graus. Deixa eu fazer aqui 15 graus. E aí fica mais fácil da gente fazer os cálculos mais para frente. Certo? Mas aí, como a gente tem esse ângulo 15 graus e ele posteriormente estaria apontando para esse lado daqui, ó. Então, como aqui não tem esse valor desse lado, então a gente deixa ele quieto. Então, a gente só vai precisar de desses dois ângulos aqui e esses dois lados. Então, a gente tem dois ângulos aqui, um dado um lado e quer saber o outro, a gente tem que usar a lei dos senos. O que é a lei dos senos? A gente vai colocar aqui, ó. 100, ele veio apontado de onde? De 45. Então, vai ficar 100 sobre o seno de 45. Tem que ser igual. Aí se você olhar direitinho aqui, ó, você vai ter 120 apontando para D. Então vai ser D sobre o seno de 120. Então essa é a relação que eu vou chamar lei dos senos. Lei dos senos, que é a proporção entre os lados e os ângulos correspondentes.
Então a gente vai repetir o 100 aqui. O 145 a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. Por quê? Porque ele é um valor notável. A gente tem a tabelinha de valores notáveis que vocês vão precisar na hora da prova. Então, tente aprender essa tabelinha que ela é de suma importância. Aqui a gente vai ter o D. E aqui a gente vai ter o 100 e 120. Eita, mas o 100 e 120 eu não sei, professor, o que é que eu faço? Olha, lembre-se. Você vai ter que analisar a questão do complemento. Então, 120 vai ter aqui quadrante. Você vai ter que olhar aqui, ó. Você vai fazer uma bolinha, que é o ciclo trigonométrico. Muito mal feita, por sinal, essa daqui, né? Mas vocês fazem mais bonitinho aí, porque no mouse é péssimo pra gente fazer desenho de circulares. Então, você vai cortar aqui, ó, em 4 partes. Aqui fica 0, aqui fica 90, aqui fica 180 e aqui fica 270. Se a gente olhar direitinho aqui, ó, 120 vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, vamos cortar aqui e aqui vai ser o 120. 120, como ele está no segundo quadrante, o seno ele é positivo, então não precisa se preocupar com o sinal. E o que acontece? Como é que eu vou fazer isso? É só você fazer a diferença dos arcos, ó. 180, que é o limite, ó, para 120 vai sobrar 60. Então, calcular o seno de 120 é a mesma coisa que calcular o seno de 60. E a gente sabe que o seno de 60 é basicamente o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Bom, aí agora o que a gente pode fazer, a gente vai repetir a primeira e vai multiplicar, né? Multiplicar pelo inverso da segunda. Então a gente tira essa barrinha daqui e vamos fazer a inversão da parte de baixo. Vai ficar vezes 2 sobre raiz de 2. Tem que ser igual a D vezes, né? Vou ajeitar esse D aqui. O mouse é novo também, aí pronto, aí não se foi tudo. Meu bichinho faleceu anteontem, então tive que comprar outro mouse. Então D vezes 2 sobre raiz de 3. Como eu tenho 2 de ambos os lados, eu posso cortar, ó. Então aqui vai ficar esse vezes esse, ó, e esse vezes esse. Então vai ficar a regra de 3. Raiz de 2 vezes D dá raiz de 2D. Tem que ser igual a raiz de 3 vezes 100 vai dar 100 raiz de 3. Como eu quero o valor de D, então D aqui, ó, vai ser igual a 100 raiz de 3 sobre raiz de 2. Então aqui a gente vai racionalizar, por quê? Porque a gente não pode deixar essa raiz no denominador. Então vai ficar vezes raiz de 2 em cima e vezes raiz de 2 embaixo. Então, no final das contas aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Nosso D, que D feio, meu Deus. Vou ajeitar esse D aqui. A gente vai ter D. Tá parecendo, não sei o que tá acontecendo, né? Porque tá escorregando aqui, minha gente. Então tenha um pouquinho de paciência aí, que o negócio aqui tem que fluir. Então deixa eu pegar aqui o mouse melhorzinho aqui. Vamos ver se agora vai. Pronto. D vai ser igual 100 vezes 1 dá 100. Raiz de 3 vezes raiz de 2 vai ficar 2 vezes 3, 6. Vai ficar raiz de 6 sobre 2 vezes 2 dá 4. A escala de 4 dá 2. Então 2 para cá. E 100 por 2 dá 50. Então vai ficar 50 raiz de 6. Como na questão a gente está trabalhando com metro, bota o metro aqui, ó. Certo? Então aqui você finaliza a questão. Então nesse caso a gente está usando a lei dos senos para conseguir resolver e achar o lado do nosso triângulo. Certo? Então basicamente essa aí é usar a lei dos senos. É você apontar para os lados e fazer uma proporção entre o lado e o ângulo que está sendo apontado. E aí o restante vocês tem que saber os valores notáveis e colocar eles nas formulazinhas e depois fazer as operações necessárias. Inverter a fração quando for a divisão. E se tiver uma raiz, um número cola na raiz, né? Por exemplo, se ficar 100 vezes raiz de 3, vai ficar 100 raiz de 3. Se for uma raiz multiplicada por outra raiz de mesmo índice, como foi raiz de 2 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 6, né? Repete a raiz e multiplica os radicandos.
E se for racionalizar, sempre olhe para a parte do denominador para conseguir racionalizar direitinho. Caso contrário, a gente vai terminar errando por besteira. Certo? Então, o primeiro exercício da gente foi isso aí. O segundo, a gente vai ter que também achar o valor de x, ó. Só que agora a gente só tem apenas um dado, um ângulo só. A gente não conhece esses dois aqui, ó. Não conhece esse ângulo aqui, nem esse aqui. E aí a gente tem agora dois lados, ó. A gente quer um terceiro lado. Você poderia dizer, professor, mas quando tem dois lados e um pede um terceiro, a gente tem que usar o teorema de Pitágoras. Desde que o triângulo seja retângulo. Mas aqui a gente não tem 90 graus, ó. A gente tem um pouquinho menos de 90 graus. Então aqui, esse triângulo aqui não é aceito. O valor de 90 graus para ser um triângulo retângulo e posteriormente usar o teorema de Pitágoras. Então nesse caso aqui o que a gente tem? A gente vai ter agora uma forma de calcular isso. Então a gente vai ter que usar basicamente a forma que a gente já tinha visto antes. Então a forma que a gente viu em sala de aula, a gente vai usar o que? A gente vai pegar o valor que a gente quer e levar ao quadrado. Então tá aqui, ó, x ao quadrado igual o primeiro lado, vamos chamar isso aqui que seja o primeiro, então 5 ao quadrado, mais o segundo lado ao quadrado, então 8 ao quadrado. Perceba que até aqui parece o teorema de Pitágoras, né? Aqui muda, ó. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então 2 vezes 5 vezes 8 vezes o cosseno do ângulo que foi dado, ó. Então 60 porque está apontando para x, ó. Então aqui o cosseno de 60. E agora vai ser x quadrado igual 5 ao quadrado vai dar 25, mais 8 ao quadrado vai dar 64, menos 2 vezes 5 dá 10, 10 vezes 8 dá 80. E o cosseno de 60, se a gente olhar os valores notáveis, isso aqui é chamado de seno de 30. E o seno de 30 é 1/2. E aqui a gente vai fazer as continhas agora, tranquilamente. Então, x quadrado vai ser igual 89, né? Ó. 5 com 4 dá 9 e 2 com 6 dá 8. Então, 89 menos 80 vezes 1 dá 80, dividido por 2 dá 40. Então, menos 40. Então, x ao quadrado aqui, ó, a gente vai ter o valor de 89 menos 40 vai dar 49. E lembre-se que o quadrado vai dar uma raiz, né? Então, x vai ser igual na realidade, esse quadrado, ele dá dois valores positivos. Um valor positivo e outro valor negativo, certo? Por padrão. Mas como a gente está trabalhando com medidas aqui, ó, e não existem medidas negativas, então a gente já descarta de cara o valor negativo. Então, se não precisaria colocar igual a mais ou menos raiz quadrada de 49. Como a gente sabe que o valor negativo é descartado, a gente vai só colocar apenas raiz quadrada de 49. Que no caso aqui vai ser 7. Então, x vai ser igual a 7. Como a gente tem nenhuma medida, a gente termina aqui a questão. Certo? Então, nesse caso aqui é quando a gente tem dois lados e pede um terceiro e é dado também um ângulo. Aí a gente usa a lei dos cossenos. Então é lei dos cossenos. Tá até melhorzinho agora o mouse, dá para escrever tranquilo. Certo? Então aqui a lei dos cossenos ela garante que você deve ter dois lados, pede um terceiro e é dado um ângulo auxiliar. Então esse aí foi o nosso segundo exercício. O terceiro exercício basicamente é você converter graus para radianos, né? Se a questão na prova pedir, geralmente sempre tem uma questão na prova que pede que vocês façam, então vai ser tudo por regra de 3, certo? Então quem já sabe a regra de 3 vai ser uma mão na roda, né? Você aproveitar já o que está pronto e aí é só fazer as continhas básicas. Então nesse caso aqui a gente vai ter o seguinte, ó. Como a gente está trabalhando de cara ângulos em graus e em radianos, a gente vai converter e depois vai colocar a fórmula do arcos côngruos, certo? A gente vai fazer os múltiplos dele. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é só fazer a regra em 3, ó. Então se a gente olhar direitinho aqui, ó, então a gente vai ter que π, né? Π vale 180.
quantos π vale 650? Então, x vezes 180 dá 180x. Olha que maravilha. Igual a 650 vezes π dá 650π, ó. E o valor de x aqui no final das contas vai ser 650 π sobre 180. É aqui a gente vai ter que simplificar. A gente precisa simplificar aí para chegar num número mais simples. Então aqui 180, então corta esse zero com esse zero aqui, ó. Esse aqui só divide por 5. E esse aqui só vai dividir por 3 e por 6. Então nesse caso aqui a gente pode deixar ele assim mesmo, certo? Então se precisar simplificar mais alguma coisa, a gente teria que ter uma divisão múltipla, né? Por exemplo, aqui eu vou dividir tudo por 10, ó. Divido por 10, corta esse 0, por 10, corta esse 0 aqui. Esse aqui só vai dividir por 0 ou 5, né? No caso, desce 0. E esse aqui só vai dividir por 3 e por 6. Então vai ficar 65π sobre 18. Rad, né? Tá aqui, rad. Radianos. Já na letra B, a gente está fazendo o contrário. Agora a gente quer converter isso aqui em graus, ó. Então vai ficar 4 vezes 180, né? Que é o valor de π, sobre 3. Por quê? Porque é só substituir esse π aqui, ó, por 180. Então aqui vai ficar... Posso simplificar esse 180 por 6 aqui, vai dar... Por 3 aqui, isso aqui vai dar 60, né? 60. E 4 vezes 60 vai dar 240. Então aqui vai dar 240 graus. Já aqui, a gente tem um valor negativo. Lembrando que, no ciclo trigonométrico... Imagina que isso aqui seja o ciclo trigonométrico. O sentido anti-horário é o sentido que ele é positivo. Já o sentido horário é o sentido que é negativo. Então, quando ele for negativo, ele vai começar no quadrante de baixo. Então, vai ser primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. A gente inverte a ordem dos quadrantes. Porque se fosse positivo, era primeiro aqui no lugar do quarto, segundo no lugar do terceiro, terceiro no lugar do segundo e quarto no lugar do primeiro. Então, aí seria outra forma de calcular isso. Certo? Mas como a gente está negativo, é porque a gente está seguindo o sentido horário do ciclo trigonométrico. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter que dividir, né, o valor. Aliás, a gente precisa dividir, né? É só fazer a regra de 3 ainda. A gente não vai dividir agora por conta que a gente não está calculando ainda um arco côngruo. Então, π é igual a 180. Quantos π é igual a 780? Então, aqui vai ficar, ó, 180π, né? 180x é igual a 780 vezes π, 780π. Se quiser colocar já o negativo aqui, né? Caso precise, mas a gente vai deixar para botar depois. Então, x vai ser igual a 780π sobre 180. Então, posso dividir tudo por 10 aqui, ó. Corto um zero com um zero aqui. E aí a gente tem 78 e 18. Se a gente for olhar bem direitinho, a gente pode sair simplificando por 2, e depois por 2 novamente, até chegar no valor que seja convincente. Mas aqui a gente pode fazer o seguinte. 18 só pode dividir por 3, por 6 e por 9. Já o 78, se a gente for pegar um desses três números, a gente só vai conseguir dividir ele por 6. Porque por 9 não dá, porque a soma aqui não é um múltiplo de 9. Vai dar 15. 15 é apenas um múltiplo de 3. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, x vai ser igual... Se eu simplificar tudo por 6, ó. Se eu simplificar tudo por 6, 78 por 6 dá 13 π sobre 18 por 6 vai dar 3. Porque 3 vezes 6 ele é 18. Então o valor aqui vai dar 13π sobre 3. E o último caso aqui também é negativo, então segue essa mesma lógica, só que agora eu estou dado em radianos. Ó. E aqui vai ficar o quê? Sim, aqui é radianos, certo? Só para garantir aqui, a gente vai ter que ter radianos. Que é um arco diferente. Aqui é outro valor, né? Que eu não circulei. E aqui você vai só substituir aqui, ó. 5 vezes... Sim, lembrando que aqui é negativo, né?
Deixa eu ajeitar aqui para ser negativo, já esquecendo do sinal. Porque quando você começa no começo, então tem que colocar o sinal negativo sempre que aparecer. Então, menos aqui, o igual e o x. Aí, agora sim, está correto. Então, menos 5x vezes 180. Tudo isso aqui dividido por 6. Ó. Aí vem o mesmo caso daqui. Ó. Eu posso dividir tudo por 6, né? 6 por 6 dá 1. Isso aqui vai dar 30. E 30 vezes 5 dá 150. Então vai ficar menos 150. Então o arco, que é menos 5π sobre 6, é menos 150 graus. Certo? Então a gente finaliza aqui. Se a questão pedisse os arcos côngruos, a gente ia fazer os múltiplos dos arcos. Certo? Mas para fazer os múltiplos dos arcos, a gente teria que fazer apenas a formulazinha, né? Então quando a gente tem, vou fazer aqui em cima para vocês verem. Quando a gente tem um valor que ele passa 360, ó, no caso é o que? 650, a gente vai pegar esse valor e vai dividir por 360, ó, e ver quanto é que vai dar. Possivelmente aqui não vai dar 2, porque se eu fizesse o 2 aqui, daria 720. Então passaria. Então vai ficar 1 vezes 320. E aqui sobraria 0, 3, 3. Ó. Seria uma volta mais 370 graus. Então, o ângulo arco côngruo aqui, ó, o θ, vai ser igual a 330 graus mais K, que é o número de voltas que eu vou dar, vezes 360. Certo? Então, essa aqui é a formulazinha. Lembrando que esse K, como a gente está trabalhando com voltas e o sentido pode ser positivo ou negativo, esse K, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele pode ser positivo ou negativo. Como a gente já está falando diretamente que os números vão ser inteiros, então a gente não precisa colocar que ele pertence ao inteiro. Caso necessário, você teria que colocar em cada um deles. Certo? E se fosse aqui, ó, se fosse em radianos, em radianos seria θ igual ao valor que eu tenho em radianos, ó, 65π sobre 18, mais K vezes, né? Sempre vai ter esse K é o número de voltas, independente da unidade do arco, a gente vai ter essas voltas, então K vezes. Só que agora, em vez de botar 360, a gente coloca 2π, porque ele está em radianos. Certo? Então, basicamente, essa seria a fórmula. Aí aqui, quando for 240, não vai precisar diretamente de dividir nada, porque é um valor menor que 360. Ó. Então, aqui vai ser o valor de θ igual a 240 mais K vezes 360. Então, aqui só precisa colocar isso. Já aqui em cima, se fosse o de cima lá, né? θ igual a 4π sobre 3 mais K vezes 2π. Aqui é a mesma coisa, só que a gente vai mudar apenas o sinal, certo? O sinal aqui a gente vai ter o seguinte, vai ter 780 dividido por 2. 360, né? A gente vai dividir por 360 porque cada volta é 360. Aqui vai dar 2, vai dar 720, ó. E aqui vai sobrar o 60, né? Aqui, ó. 0 para 0 dá 0. 8 menos 2 dá 6. Então sobra 60 e dá 2 voltas. Então nesse caso aqui, o θ, ele seria menos 60. Tem que colocar um menos porque o valor já é negativo. Menos 2 não, né? Menos K vezes... Você coloca esses dois depois, né? Quando a gente está colocando o valor com π. Então, menos K vezes 360. Então, essa aqui seria a fórmula do arco côngruo. E aqui embaixo seria θ igual a 13, menos 13, né? Menos 13 sobre 3 menos K vezes 2π. E aqui por último a mesma coisa, ó. A gente podia pegar a parte de cima, θ igual a menos 5π sobre 6 menos K vezes 2π. Ou se eu quiser usar o 105 menos 150, ó, θ vai ser igual a menos 150
menos K vezes 360. Certo? Então aí é você transformar duas questões de prova. Primeira, a conversão de graus em radianos, ou radianos em graus, e a formulazinha para graus e para radianos dado o arco côngruo, certo? Então se vier alguma questão aqui, determine a primeira determinação do arco, então quer dizer que eu quero a fórmula do arco côngruo. Então você vai ter que olhar, se o número for menor do que 360, já faz direto. Se não for, você vai ter que dividir por 360, né? Que eu dividi por 320, mas vocês corrijam aí. A hora que eu ver que foi 360, mas aí ia me dar no mesmo, não vai mudar não, certo? Continua a mesma coisa. Aqui vai ficar 360, só um ajuste aqui, né? A gente vai ter que fazer um ajuste, porque aqui a gente vai mudar. Então só a correção aqui foi agora que eu percebi que eu tinha feito 320 aqui. Então vamos corrigir isso aqui para não ficar errado para vocês estudarem. Então é só esse primeiro arco aqui, certo? Os demais estão tudo ok. O primeiro arco a gente vai só mudar aqui, ó. Aqui é 360, como eu já havia falado. Aqui vai dar uma volta e aqui vai ser 360. Só vai mudar o valor daqui de baixo, ó. 0, 15 menos 9, 15 menos 6 dá 9. E 2 para 6 dá 4. Então dá 490. Então já só vai mudar o que? A gente vai mudar apenas o ângulo aqui, ó. Que agora não é mais o 330. Então vou colocar aqui, ó. 490. 490. E aqui embaixo só vai mudar. Aqui embaixo não muda, né? Porque como eu fiz a regra de 3 aqui, vai continuar a mesma coisa. Só aqui em cima só que faz essa diferençazinha. Certo? Então só basta vocês fazerem isso que tá ok, certo? Então perdão aí por conta, passou despercebido aqui, depois que eu fiz a conta foi que eu percebi que tinha feito 320, mas só foi alteraçãozinha nesse aqui, ó. Certo? Os demais estão tudo ok. E aqui agora a gente vai ter que calcular os senos. Tem logo tudo seno, né? Porque fica mais fácil, vocês podem vir na prova cosseno, né? Ou tangente, então vocês tendem a fazer isso depois. Então a gente vai fazer a mesma coisa do arco côngruo, né? Só que agora a gente vai ter que usar uma função, né? Que no caso seria um seno, cosseno da vida. E aí a gente vai ter que calcular isso de alguma forma. Então o primeiro não está negativo aqui, ó. Menos 225. E ele vai estar basicamente no terceiro quadrante. Por que terceiro quadrante? Porque o terceiro quadrante ele é maior que 180. Então o terceiro quadrante ele é maior que 180 e menor que 270. Se for negativo é só inverter, porque o quadrante de cima vai espelhar no de baixo. Então o seno de menos 225 ele vai ser igual ao quê? Então vamos lá, vai ser o seno. Só que aqui o que é que está faltando? Está faltando o valor complementar desse aqui, ó, desse carinha aqui, ó. Se eu tenho 225 e o limite é 270, ó, sempre a gente vai olhar para o maior. Então falta quanto para conseguir fechar esse valor? Então se a gente fizesse 270 menos 225 vai ficar 45. Vai ficar 45. Só que 225, a gente for olhar aqui, ó, nos quadrantes, olha como é que vai ficar. Se começa que é negativo, então vai começar aqui de baixo. Então é no sentido horário. Então aqui tem o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Com relação ao seno, a gente vai ver que o seno ele não muda de quadrante. Então vai ser sempre positivo no primeiro, positivo no segundo. Aliás, positivo lá embaixo, né? Perdão. Que eu fui no embalo da... Se fosse normal. Então a gente vai ter o seguinte aqui, ó. Vai ser positivo aqui, negativo aqui e negativo aqui. Só que é 225, ó. 225 a gente viu que está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante está aqui, ó. Então ele vai ser o que? Negativo. Porque é menos 225. Então aqui vai ficar menos o 145, ó. O valor disso aqui. Então se é o menos 145 vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Como aqui está o menos, então multiplica aqui por menos 1. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2. Certo? Então esse menos 1 é só para dizer que você está invertendo aqui com esse sinal de menos aqui, ó. Certo? Se você já tiver ciência que aqui é negativo, então você não precisa fazer o menos 1. É só deixar aqui positiva. Fazer menos por menos dá mais. Então seria apenas o raiz de 2 sobre 2. Então só isso aqui já basta.
o seno de 19π sobre 4. Então, o que é 19π sobre 4? Então, vai ficar 19 vezes 180 dividido por 4. Se a gente olhar direitinho, a gente pode dividir 180, é um número incrível, por conta que ele divide por quase todo o outro múltiplo, e dividir por 4. Então, isso aqui vai dar 45. Então, vai ficar 19 vezes 45. Deixa eu apagar isso aqui para fazer mais legível, né? Vai ficar tão legível, mas enfim. 180 dividido por 4, eu fiz essa operação aqui, ó. Vai dar 45. 45 vezes 19, você vai ver que vai dar um valor de 855. Então, calcular isso ali, ó, vai ser o seno de 855. Como o arco ele é positivo, a gente vai ter que achar a determinação dele. Então, vai pegar 855 e vou dividir por 360. Sempre vai ser assim. Pediu o arco, a gente vai ter que dividir ele. Então, nesse caso aqui, vai dar 2 voltas. Aí aqui vai dar 720. Ó. E vai sobrar quanto? 5, 3 e 1. Então, vai sobrar 135. Então, calcular o seno de 855 é a mesma coisa de calcular o seno de 135. Só que 135, se a gente for olhar os quadrantes, ó, como ele está positivo, então vai ser positivo aqui, negativo aqui, negativo aqui. Então 135 vai ficar no segundo quadrante, ó, 135, porque aqui o limite é 180. Então se está no segundo quadrante, eu vou olhar o complementar, ó, falta quanto para complementar aqui? Se a gente for calcular grosso modo, vai ficar 45, né? 180 menos 135 vai ficar 45. Então o seno de 855 reduzido o quadrante vai ficar o seno de 135. Como é do segundo quadrante, ele é um arco semelhante de 45. Então vai ficar o seno de 45. Ajeitar esse seno aqui. Ajeitar esse seno aqui para vocês já notarem aí que é seno. Tá ficando feio, mas enfim. É aquela história, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, se eu estou dizendo que aqui é um seno, acredito que aqui é um seno que vai ser um seno. Então, seno, ou seno bendito, seno. Pronto, tá. Seno de 45. E o seno de 45 a gente acabou de ver que é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 19π sobre 4, que convertido em graus, vai ficar o seno de 855, que através da primeira determinação vai dar o seno de 135, que por semelhança vai ser o seno de 45, porque ele é maior que 190 e menor que 180. Então eu pego o arco maior, que pode ser o limite dele, e faço a subtração. Então vai ficar 180 menos 135, vai ficar 145. Então aqui eu vou fechar com as 2 sobre 2. Aqui a gente tem o seno de 630, então aqui vai ficar 630 dividido por 360. Então nesse caso aqui também não é um caso difícil, porque se você pegar 630 e dividir por 360, ele só vai dar uma volta. Porém, se a gente for subtrair aqui, ó, 360 de 630, a gente vai olhar que vai sobrar 270. Por quê? 0 para 0 dá 0. 13 menos 6 dá 7. Vem para cá, 4. 4 para 6 dá 2. Então, o seno de 630 é a mesma coisa que o seno de 270. 270, ele é o limite do arco de baixo, ó. 270. Então, ele é o que? Ele é simétrico a 90. Então, se eu quero o seno de 270, é a mesma coisa que eu quero o seno de 90. E aí, quanto é o seno de 90? Como 90 não tem a tangente, que é indeterminada, a gente tem o quê? Que o seno é 1 e o cosseno é 0. Então, aqui o valor vai ser 1. O seno de 90 é igual a 1. E aqui na última letra, a gente vai só substituir isso aqui, ó, por 180. Que dividido por 3 vai dar 60. Então, isso aqui é o menos o seno de 60. Então, menos
o seno de 60. Já estou convertendo isso para graus. O seno de menos 60, como a gente acabou de ver, ó, ele vai estar onde? Vai estar no quadrante aqui de baixo, ó. 60 vai estar mais ou menos aqui, ó, menos 60, porque ele começa no sentido anti-horário. Então, se está no sentido anti-horário, a gente já começa a entender que é sempre negativo na história. E aí, agora a gente vai ter que calcular esse seno aí. Só que o arco de menos 60, ele é simétrico ao arco de cima, que no caso ali seria o arco de... Se a gente for olhar direitinho, ó, se começa aqui em 0, e aqui a gente vai até 90, ó, menos 90, né, para baixo. Então você tem que fazer uma diferençazinha, ó, que é a mesma coisa que o seno de 30, porque 90 menos 60 aqui, a diferença, ó, é 30. Então vai ficar menos o seno de 30. E quanto é o seno de 30? Se você olhar direitinho, aliás, o seno não, né? O seno de 30... Não, peraí. Fiz uma besteirinha aqui. Que é o seguinte. A gente já achou o complemento, certo? A gente tem menos 60, ele começou de baixo para cima. Ele continua sendo negativo. Só que o seno de 60, ele é igual ao cosseno de 30. Lembre-se disso, porque ele é semelhante por arco. Então aqui, como é a determinação do primeiro quadrante, a gente pode dizer que é menos o cosseno de 30. Certo? Só pela determinação. E aqui vai ficar menos. O cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Agora sim. Certo? Então esse aqui é o valor do seno de menos 60. Certo? É só questão de didática mesmo. Pra você saber onde o que seno é positivo, o seno é negativo. E outras coisas mais. Então, ó. Só revisando aqui rapidamente. Então você vai ter o seguinte, ó. Eu vou até fazer um arco aqui, ó. Pra vocês não esquecerem dos sinais. Então, o seno, vou fazer aqui de vermelho, vou fazer assim, ó, seno de x. O seno, ele é positivo no primeiro, que vai de 0 a 90. Aqui vai até 180. E aqui até 270. Então, é positivo no primeiro, positivo no segundo, negativo no terceiro e negativo no quarto. Se a gente for calcular o cosseno de x agora, cosseno de x, ele é positivo no primeiro, é negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto. Então tem que analisar esses sinais aqui. E por último a gente tem a tangente. A tangente, deixa eu fazer de outra cor aqui, que essa cor eu já usei, vou fazer de azul. Tangente de x, ela vai ser positiva no primeiro, negativa no segundo, positiva no terceiro e negativa no quarto. Certo? Então você tem que localizar os ângulos e saber quais os sinais correspondem a cada uma dessas funções aí. Certo? Então esse aí foi o exercício número 4 que eu deixei para vocês. Aqui a gente tem uma semelhante que a gente fez em sala. E aí aqui a gente quer determinar todas as demais funções trigonométricas. Então quais são as funções que a gente tem que achar? A gente tem que achar 5 funções. Então, como a gente já tem o cosseno aqui, ó, a questão já deu o cosseno. Determine os valores das demais funções trigonométricas quando o arco mede. Ele está entre 0 e π sobre 2, ou seja, está no primeiro quadrante, isso aqui, ó, ou seja, todos são positivos. Então não precisa se preocupar com o sinal nesse caso, né? Só para critério de individualidade mesmo, para vocês entenderem que toda vez que a gente tiver um arco do primeiro quadrante, todos os valores são positivos, ó. A gente acabou de ver que é tudo positivo. Se a gente for olhar aqui, ó, o seno é positivo, o cosseno é positivo e a tangente positivo. Então não precisa se preocupar com sinais. Certo? Então é só para dizer que isso aqui é o primeiro quadrante. Primeiro, botar assim, primeiro QD, primeiro quadrante. Aí ele vai estar nesse intervalo aqui, ó, que é de 0. Π sobre 2 a gente for olhar, π vale 180, por 2 dá 90. Então, ó, tá variando de 0 a 90. Então, só para dizer que os três são positivos, ó, positivo, positivo e positivo. Como o cosseno a gente já foi dado, então já tem uma função a menos. Então a gente vai ter que achar primeiro o seno. Então, seno ao quadrado de x, a gente vai ter que usar a fundamental, ó, mais cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1. Certo? Então, por padrão, a gente vai usar essa formulazinha para achar quem é o seno. Então, seno ao quadrado de x aqui, ó, mais o cosseno de x vai ser 4/5, só que isso aqui vai estar elevado ao
quadrado igual a 1. Então a gente pode isolar aqui, ó, seno ao quadrado de x ser igual a 1 menos, né, porque se está funcionando mais, quando pular para lá vai ficar menos. 4 ao quadrado dá 16 e 5 ao quadrado vai dar 25. Então, seno ao quadrado de x vai ser igual 25 vezes 1 vai dar 25. 25 menos 16 vai dar 9. Então, boto 9 aqui. Sobre 25. E esse quadrado que está aqui, ó, ele vai virar uma raiz. Então, o seno de x vai ser igual a raiz quadrada de 9 sobre 25. Então, nesse caso aqui, ó, a gente já finaliza aqui a primeira relação que a gente encontrou, né? Que o seno de x vai ser igual a raiz quadrada de 9 dá 3. Raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então, a gente já achou que o seno de x é igual a 3/5. O cosseno já foi dado, então a gente já tem duas relações que a gente já conhece. E agora a gente tem que achar as outras demais. Depois disso a gente tem que achar a tangente. Tangente de x. Que é a mesma coisa de seno de x sobre cosseno de x. Então nesse caso aqui que é um seno. Então a nossa tangente de x vai ser igual ao seno, que é um seno. A gente achou que é 3/5. Então 3/5 dividido por cosseno, que no caso vai dar 4/5. Então nesse caso a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então 5 sobre 4. Corta 5 com 5, ó, a gente vai ter 3/4. Então a tangente de x é igual a 3/4. Então a gente acabou de achar a tangente, ó. Então já tem seno, a gente achou, o cosseno foi dado e a tangente. Agora falta achar as inversas. Quem são as inversas? Quem é a inversa do seno? É a cossecante, ó. Cossecante de x é um inverso do seno. Então a nossa cossecante é só inverter isso aqui, ó. Cossecante de x é igual a 5 sobre 3. Ó. Só pegar o seno e inverter os valores. Agora cuidado, às vezes pode dar uma raiz aqui no denominador e você vai ter que racionalizar para ter ela dali. Depois disso a gente tem a secante. Secante de x é igual a 1 inverso do cosseno. Como o cosseno aqui é 4/5, né? A secante de x é 5 sobre 4. Então, secante de x é igual a 5 sobre 4. E por último, a cotangente. A cotangente ela é a inversa da tangente. Então, aqui se a tangente é 3/4, aqui é 4/3. Certo? Então, daqui a gente pode calcular direto a cotangente. Certo? Então, as demais funções trigonométricas são: dado o cosseno, tem que calcular o seno, a tangente, a cotangente, a cossecante e a secante. Lembre-se, dado 1, eu tenho que achar 5 valores. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e 5. Certo? A única coisa que pode mudar aqui é, às vezes, eu dar o seno à tangente. Aí, primeiro você vai calcular, por exemplo, se eu desse o seno aqui, teria que calcular o cosseno. Então, usar a mesma formulazinha. Ó. Essa formulazinha aqui vai usar para achar seno e cosseno quando precisar. E as demais você vai apenas fazer o que? Manipulações para achar os demais resultados. Então, esse aí foi o valor da questão número 5. Na número 6, a gente tem, para determinar o valor de A, a gente tem que simplificar essa expressão aí, de modo a achar quem é o valor de A. Só que nesse caso, o que, é que a gente tem? A gente tem o seguinte: a gente vai ter que simplificar essa expressão aqui e achar quem é o valor de A. Então, A vai ser igual a cotangente, ela é a inversa da tangente. Então, se a tangente ela é seno sobre cosseno, aqui vai ficar cosseno de x sobre seno de x menos 1. Já a cossecante, que está aqui embaixo, ó, ela é
a inversa do seno. Então vai ficar 1 sobre seno de x. Menos, e a secante é 1 sobre o cosseno de x. Então isso aqui vai ser igual a quem? Então o nosso A aqui, ó. Vamos tirar o mínimo aqui em cima vai ser seno de x. Então aqui vai ficar seno de x aqui em cima. Sobre. Então aqui vai ficar, ó, seno dividido por seno dá seno. Então aqui vai ficar cosseno de x. Menos seno de x dividido por 1, né? Quando aparece nada subtende que tem um aqui embaixo, ó. Seno dividido por 1 dá seno, vezes 1 dá seno. Então, seno de x aqui. E aqui embaixo, temos senos e cossenos, então, a gente, como não sabe o n e o c, então vai estar seno de x, por padrão, vezes cosseno de x. Então, ó, seno de x vezes cosseno de x dividido por seno de x vai dar cosseno de x. Então, cosseno de x aqui em cima. Menos, aqui, seno de x vezes cosseno de x dividido por cosseno de x vai dar seno de x. Então, seno de x aqui. E agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar cosseno de x menos seno de x aqui sobre seno de x multiplicado pelo inverso disso aqui de baixo. Então vai ficar seno de x vezes cosseno de x sobre cosseno de x menos seno de x. E agora a gente pode simplificar alguma coisa aqui, ó, porque aqui eu tenho cosseno menos seno, ó, e aqui cosseno menos seno também. Então corta isso aqui com isso aqui, ó. Aí posso cortar esse seno aqui com esse seno aqui, ó, de x, por quê? Porque aqui eu estou multiplicando. Então vai ficar apenas o cosseno de x. Então esse valor todinho aqui é cosseno de x. Certo? Então você vai ter que simplificar isso sabendo os valores das unidades. Pode cair uma questão na prova, certo? Para vocês demonstrar isso aí. Então é só substituir as relações e fazer as continhas como estão indicadas. Não é difícil, mas também é um pouquinho trabalhoso, porque você tem que fazer a manipulação para chegar a um resultado comum. Mas os demais a gente não precisa resolver. Certo? Então a gente faz a questão número 6. A questão número 7, a gente tem uma demonstração. Eu quero provar que a primeira parte ali, ó, que está escrita, essa primeira parte aqui, ó, vou chamar aqui de 1, vou até circular aqui para vocês verem. Ela tem que ser igual, simplificada a essa daqui. Então vamos chamar essa aqui de parte 1 e essa daqui de parte 2. Ó. E a gente vai ter que demonstrar isso aí. Então, para demonstrar a primeira parte, vou chamar aqui de 1. A gente tem secante de x. Secante de x é 1 sobre o cosseno. Mais a tangente de x, que está aqui, ó, ela é o seno de x sobre o cosseno de x. Sobre cosseno de x, que está ali embaixo, sozinho. Mais aqui a cotangente, ó. A cotangente é a inversa da tangente. Então, o que era seno sobre cosseno, aqui vai ficar cosseno sobre seno. E aqui o que a gente vai ter que fazer, ó. Aqui a gente tem uma soma de fração, ó. Na soma de fração, a gente pode repetir o denominador e somar os numeradores, ó. Então vai ficar 1 mais seno de x sobre cosseno de x. Ó, pessoal, tá vendo? Ó, o Cristiano fica atrapalhando minha aula. O Cristiano fica falando no microfone, ó, aí fica dando ressonância aqui, ó. Agora eu entendo porque dizem que eu estou competindo com ele para falar mais alto. Vamos ver se a gente bate, né? Difícil, mas a gente consegue. Um dia a gente chega lá. Então aqui a gente vai ter que tirar o mínimo. Ó. O mínimo de 1 e seno é o seno. Então vai ficar seno aqui embaixo. Então seno de x dividido por 1 dá seno de x. Vezes cosseno de x. Seno de x vezes cosseno de x. E seno dividido por seno dá 1. Uma vez cosseno vai ficar mais cosseno aqui em cima. Mais cosseno de x. Certo? Então isso aqui é tudo dividido por isso aqui. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma inversão. Por quê? Porque aqui é uma divisão de fração. Vou repetir a primeira. 1 mais
o seno de x sobre o cosseno de x. Isso tem que ser multiplicado, né, por a inversão disso aqui de baixo. Então, vezes o seno de x sobre seno de x, cosseno de x, mais cosseno de x. Essa é a relação que a gente vai ter agora. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente vai ter que colocar alguma coisa em evidência aqui embaixo para a gente conseguir eliminar alguma coisa. Então, vai ficar o seguinte, ó. 1 mais seno de x sobre cosseno de x vezes o seno de x ali, ó, dividido por quem? Se eu colocar o cosseno em evidência aqui, ó, cosseno em evidência, cosseno de x, a gente vai ter seno de x mais 1. Só que aqui, como está multiplicando, ó, eu posso cortar esse 1 mais seno aqui em cima, ó, com seno mais 1. É a mesma coisa, porque os dois são positivos, só vai mudar a ordem, ó. Então não vai alterar nada. Então eu posso cortar esse valor aqui em cima com esse aqui embaixo. Então o valor final aqui vai ser seno de x em cima sobre cosseno ao quadrado de x embaixo. Certo? Então isso aqui é a nossa finalização. Então a gente vai ter que achar esse mesmo resultado para a parte 2. E a parte 2 a gente vai fazer aqui em cima. Como ela é mais simplesinha, a gente vai fazer aqui em cima. Por essa vez vai dar a mesma coisa. Então a segunda vai ser tangente seno de x sobre cosseno de x vezes a secante, que é 1 sobre cosseno. Então aqui vai ficar seno de x vezes 1 vai dar seno de x sobre cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado de x. Ó. Então deu justamente o valor que deu lá embaixo. Ó. Seno de x sobre cosseno de x, seno de x vezes cosseno sobre cosseno de x. Certo? Então, se dá a mesma coisa, a gente provou que essa identidade trigonométrica é verdade. Certo? Então é só para substituir as funções, né, que a gente já conhece. E aí a gente já coloca o resultado. Certo? O resultado aqui é só para chegar a um valor comum que seja de um lado da equação e do outro lado. Então eu provo que 1 é igual a 2. Então se 1 é igual a 2, essa afirmação aqui ela é verdadeira. Certo? Então eu provei que são iguais. E aqui a nossa última questão. Deixa eu ver se é a última mesmo. É a última questão. A gente vai também resolver uma demonstração. Eu tenho que mostrar que 1 menos cosseno ao quadrado de x multiplicado por cotangente ao quadrado de x mais 1 tem que ser igual a 1. Então, como 1 já está aqui resolvido, então basta só tentar manipular isso aqui, ó, para que eu consiga chegar no valor 1. Então, vamos tentar fazer isso. Então, a gente vai ter, ó, vamos repetir aqui. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Já a cotangente vai ser o cosseno ao quadrado de x sobre o seno ao quadrado de x mais 1. Certo? Então aqui é só apenas substituir logo o valor da cotangente. Como está ao quadrado, vai ter que ficar todos ao quadrado. Certo? Se tiver só normal, você não precisaria colocar ao quadrado. Então mais 1 aqui. Certo? Então, por enquanto a gente fez apenas uma substituição. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer o MMC daqui, ó. Aqui a gente, como tem 1 sobre 1 aqui, ó, a gente vai ter que criar o mínimo disso aqui de baixo. Então vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x, que multiplica. Aí agora o mínimo vai ser quem? O mínimo de seno ao quadrado. E 1 é seno ao quadrado. Como 1 já está fatorado, então é seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x vezes dividido por seno ao quadrado de x vai dar cosseno ao quadrado de x. Por quê? Seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x, a gente tem 1. Uma vez cosseno ao quadrado de x vai ser cosseno ao quadrado de x. Mais seno ao quadrado de x dividido por 1 dá seno ao quadrado de x. Então, coloca aqui seno ao quadrado de x. Certo? Então, aqui a gente vai estar manipulando. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma coisa em comum. O que a gente tem em comum? A gente tem em comum o quê? Quem é essa expressão que está aqui, ó? A gente pode entender que essa expressão, ó, é a mesma que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que esse valor aqui todinho é 1.
Então, vamos ter que repetir isso aqui embaixo. Certo? Só que tem outro detalhe ainda que eu posso falar para vocês. Se aqui eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu posso encontrar isso aqui de cima também, ó. Se eu pegar o seno ao quadrado de x aqui, ó, e fazer aqui o isolamento dele ficar 1, e quando pular isso para cá, menos cosseno ao quadrado de x, ó, é o que eu tenho aqui. Essa expressão aqui, ó. Então, essa expressão aqui primeiro é quem? É seno ao quadrado de x, ó. Então, seno ao quadrado de x vezes essa expressão aqui, essa primeira, ó, que é a fundamental, ó. E o resultado dela é 1. Então, vai ficar 1 sobre. E aqui embaixo vai ficar seno ao quadrado de x, ó. E eu posso cortar, ó, esse seno ao quadrado com esse seno ao quadrado, porque eu estou multiplicando. Então, o resultado aqui vai ser 1. Olha que maravilha. Cheguei a 1 aqui e tem que chegar em 1. Realmente. Então, aí eu finalizo nossa aula de exercícios, né? Com questões para a prova. Nossa prova está se aproximando. E aí eu peço que vocês anotem as questões, anotem o que eu comentei, o que eu anotei, e tentem fazer sozinhos primeiro. Aí depois você vem, assiste o vídeo, vê o passo a passo, e o passo que você não entender, você pode rever o vídeo ou então me consultar. Então você manda mensagem lá, diz que não entendeu, e a gente pode tirar a dúvida antes da prova, certo? Então a gente vai ter aula na terça-feira e na quarta, e a gente pode tirar alguma dúvida com relação à prova de quinta-feira. Certo, gente? Então um abraço em todos e até a próxima.